Boa noite, estamos aqui para mais uma videoaula de Sociologia Geral e Jurídica da Unipac de Uberaba e hoje nós vamos falar sobre a Sociologia das Instituições Jurídicas. Só que antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo ajustar essa iluminação para melhorar para vocês. Melhorou, né? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero lembrar que durante todo o horário que está programado para a aula, ou seja, das 19 até as 20 horas e 40 minutos, o professor permanece à disposição para a solução de dúvidas. Todos os canais de comunicação para a gente fazer isso estão aí no corpo do texto, no conteúdo, onde você acessou o link de aula, tá bom? Você pode falar comigo pelo WhatsApp, você pode falar comigo pelo inbox do Facebook, pode falar comigo pelo e-mail. E se você assistiu a aula fora do horário que está programado, uma das comodidades que a instituição pensou nesses tempos de pandemia, para que todo mundo possa assistir, mesmo fora do horário, assim se manter dentro do cronograma de estudo, se manter com o conteúdo atualizado, mesmo que você assista fora desse horário, pode me mandar a sua dúvida que eu respondo. Mas se você assiste a aula durante o horário que está programado, durante todo esse tempo eu permaneço online pelos canais que estão aí no corpo do conteúdo e soluciono as dúvidas em tempo real, tá ok? Perfeito? Estou falando isso para vocês porque eu recebi contato ao longo dessa semana e achei bom deixar todo mundo inteirado de qual é o procedimento para facilitar a comunicação, para não haver ruídos, tá joia? Então vamos lá, essa aula de hoje também é a aula que cai na avaliação de segunda etapa, não no trabalho, que está programado para o dia 1º de junho, não é isso? Vocês se lembram qual é o conteúdo do trabalho? O livro O Príncipe do Maquiavel, que eu passei para vocês lerem. Não é? Assista a aula da semana passada, que continua disponível para vocês, se você não assistiu, que você vai entender direitinho como é que funciona, como é que vai funcionar o nosso teste acerca do livro Maquiavel. Na aula da próxima semana eu vou fazer um bate-bola com vocês de novo. A aula da semana passada a gente já falou sobre Maquiavel, mas nós vamos voltar a falar sobre ele na aula da semana que vem, para poder deixá-los mais tranquilos para realizarem o trabalho que vai valer 10 pontos. Hoje nós vamos falar da sociologia existente em relação às instituições jurídicas, em especial em relação às dinâmicas sociais, às relações sociais que se desenvolvem entre advogado, juiz, promotor, procuradores, defensores públicos, enfim, entre os operadores do direito. Você pode aí também no conteúdo estar disponibilizado como anexo os slides da aula de hoje. Para facilitar, para você conseguir assistir e acompanhar melhor, baixe os slides, dá um pause aí no vídeo, baixe os slides e você vai acompanhando enquanto o professor vai fazendo o bate-bola aqui com você, tá joia? O título é Sociologia das Instituições Jurídicas, mas reforço, nós vamos estar tratando das relações que se estabelecem entre os profissionais do direito. Infelizmente, nós estamos em pleno século XXI, no Estado democrático de direito, um modelo que foi aí consolidado com a nossa Constituição Federal de 1988 e ainda assim tem gente que acredita na existência de uma hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Essa é uma imagem falsa. Não existe relação hierárquica ou relação de subordinação entre juízes, promotores e advogados. Todos trabalham com o mesmo objetivo, que é consolidar, ver concretizados os ideais de justiça. Cada um tem a sua função regulada de acordo com aquilo que a legislação estabelece. Infelizmente, devido ao tratamento, muitas vezes
compelido pela arrogância, pela vaidade pessoal, um tratamento que o juiz dá até mesmo aos promotores, que são seus colegas da esfera pública, mas principalmente aos advogados e aos defensores públicos, um tratamento caracterizado por uma relação que parece que nós somos seus vassalos, que nós somos seus serviçais, acaba gerando essa versão equivocada de existência de uma hierarquização. Essa hierarquização, então, repito, não existe. Graças a Deus, não são todos os juízes que se comprometem, que se comportam dessa forma, não é verdade? É uma minoria. Mas você já viu como é que funciona a dinâmica das notícias? O que o povo realmente quer saber e quer publicizar, quer dar dimensão grandiosa, são notícias negativas. Então, o tratamento entre juízes, promotores e advogados é um tratamento respeitoso, salvo raríssimas exceções que são conhecidas aí no meio jurídico pelos arroubos da juizite, uma doença que acomete juízes que não conseguem tomar consciência de qual é o seu verdadeiro papel constitucional, qual é o seu verdadeiro papel perante a sociedade. As relações melhoraram demais, até porque, na realidade, a Constituição Federal de 1988 trouxe um título específico, título 4, capítulo 4, seção 1, ficou até parecendo leitura da Bíblia, não é mesmo? Então vamos lá, título 4, capítulo 4, seção 1. Nós vamos encontrar nesse título muitas diretrizes acerca das atividades, das competências do Ministério Público, que estão nos artigos 127 a 130, da Advocacia Pública, que estão nos artigos 131 e 132, e da Advocacia e da Defensoria Pública, que estão nos artigos 133 e 135. De acordo com a vontade do Constituinte de 1988, a Constituição de 1988, vale lembrar, é conhecida como uma Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã Brasileira de 1988, justamente por causa das garantias que ela confere aos direitos e liberdades individuais. Ela consagra vários direitos humanos no texto constitucional, transformando-os assim em direitos fundamentais, como vocês vão ver um pouquinho mais adiante no curso, na disciplina de Direito Constitucional. A nossa Carta Cidadã vai determinar que a capacidade de postular em juízo, ou seja, a capacidade de provocar o judiciário, tá certo? O juiz só pode se manifestar a respeito de alguma coisa se ele for provocado. Essa provocação, que é lógico amparada pelo interesse do nosso cliente, no caso do Ministério Público, motivado pelo interesse da sociedade, nós vamos exercer a capacidade postulatória com prerrogativa constitucional. É a Constituição Federal quem nos dá esse poder. Não existe relação hierárquica nisso. Apenas o advogado pode fazê-lo, assim como apenas o juiz pode fazê-lo. O promotor, o Ministério Público, o representante do Ministério Público, vai estar legitimado para aquelas situações que tratam de direitos difusos ou coletivos e também os direitos individuais homogêneos de natureza indisponível, que vocês vão aprender de forma mais detalhada lá na disciplina de Direito Constitucional. Então, o que eu tenho que lembrar a respeito da capacidade postulatória do Ministério Público? Que ela é feita pelo bem comum da sociedade, que ela é feita em nome de uma coletividade. Ela visa assegurar os direitos de todo um conjunto de pessoas, vale para todos nós. O advogado, na maior parte das vezes, ele vai exercer a sua capacidade
postulatória em favor dos interesses do seu cliente. Não existe relação hierárquica nessa dinâmica. As relações sociais, as relações que se desenvolvem entre advogado, Ministério Público, Defensoria Pública, juiz, procuradores e demais operadores do direito deve-se pautar pelo respeito entre eles. Nós precisamos nos tratar de forma respeitosa, não apenas pela inexistência de hierarquia, mas pelo bom senso, pelo respeito ao ser humano, não é verdade? Com harmonia, fica muito mais fácil o direito alcançar o seu papel, que é o da organização social. É no direito que nós encontramos as regras que vão dizer como nós devemos nos comportar, qual é a nossa conduta na vida em sociedade. Se advogado, promotor e juiz mantêm uma relação respeitosa, harmoniosa, fica muito mais fácil dar solução para os problemas que acabam desaguando no judiciário. Existem algumas situações em que a capacidade postulatória do advogado vai ser flexibilizada. Acontece, por exemplo, em relação às causas de pequeno valor nos juizados especiais, aquelas causas até 20 salários mínimos. Mas não tenham dúvida de que é questionável essa dinâmica, essa previsão. Por quê? Porque a parte que procura diretamente a justiça para postular o seu direito não conta com o apoio de um técnico. É isso que nós somos. O advogado é técnico nas dinâmicas jurídicas, nas dinâmicas de aplicação do direito. Nós sabemos como fazer e sabemos onde encontrar o melhor suporte para que a pessoa alcance a pretensão. Contudo, não se pode deixar de refletir também a respeito da importância dos juizados especiais, porque causas com valores muito pequenos simplesmente não atraem o advogado. Mesmo nos juizados especiais, não raras são as oportunidades em que nós vamos ver causas que duram 2 anos, 3 anos, até terem uma solução. Muitas vezes o valor envolvido nessas causas não alcança sequer a marca dos R$500. Com um padrão de cobrança de honorários girando em torno de 20%, o advogado vai trabalhar de 2 a 3 anos em uma causa para ganhar R$100. Não o remunera, com certeza. Às vezes nós fazemos isso pelo valor social, para ajudar a pessoa a alcançar o seu direito. Mas precisa-se pensar uma estratégia para que nessas circunstâncias a pessoa não procure o judiciário sozinha, que ela conte com o amparo de um técnico. Precisa ser viabilizada a condição de pleitear o acesso ao direito que é constitucionalmente garantido para todos, o acesso à justiça, tá bom? Essa inexistência de hierarquia e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça estão consagrados na Constituição Federal e também no Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, que você vai precisar se dedicar e muito na época do exame de ordem. Então, o que é que nós precisamos para exercer a nossa capacidade postulatória? Nós vamos precisar fazer um curso de Direito, algo em torno de 5 anos de dedicação. Após esse curso, nós ainda temos que passar pelo exame de ordem. Após o exame de ordem, nós vamos requerer a nossa inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim que nós tivermos essa inscrição sacramentada, essa inscrição admitida, nós podemos então exercer a nossa capacidade postulatória perante os órgãos do judiciário. Vale lembrar, gente, que o compartilhamento da capacidade postulatória com o Ministério Público, que vai exercê-la no caso dos direitos coletivos, dos direitos difusos, não é qualquer afronta a preceito normativo contido
no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Na realidade, ela é amparada pelo texto constitucional de 1988 e com certeza traz muitas vantagens, muitos benefícios para a sociedade. Então, atualmente, nos termos da legislação vigente, o advogado vai se encontrar inserido no mesmo nível hierárquico que os juízes, os promotores, os defensores públicos, que também são advogados, não é verdade? Esse tratamento deve ser cordial e recíproco. Então não é apenas o juiz que deve tratar o advogado com cordialidade. O advogado tem que tratar o juiz, o promotor, o serventuário da justiça com cordialidade e respeito. É o mínimo que se espera. E eu fico muito triste em dizer que já presenciei várias oportunidades nas quais o advogado é descortês com os serventuários da justiça. Uma vergonha para a nossa profissão. Nós temos que exercer o nosso direito, nós temos que exercer a nossa profissão, primando pelo respeito aos demais envolvidos nas dinâmicas jurídicas. Concordam comigo? Segundo o artigo 6º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, só para a gente reforçar o que foi dito aqui, não há hierarquia e nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. No parágrafo único desse mesmo artigo 6º, nós temos que as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Se nós não conseguimos alcançar, efetivar esse direito, temos que reclamar. Nós fizemos direito justamente para saber quais são os caminhos a serem perseguidos. Nós vamos recorrer aos superiores hierárquicos de um servidor que eventualmente está nos causando constrangimento e, eventualmente, não conseguindo sucesso, recorreremos à Ordem dos Advogados do Brasil, que é quem representa o interesse dos advogados. Tá bom? Brigar, bater boca, ser descortês, com certeza não é com esse tipo de conduta que nós vamos conseguir alcançar êxito na nossa pretensão. Muito pelo contrário, só vamos ficar mais estressados ainda. É verdade que a relação entre juízes, advogados e promotores melhorou demais a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto, há cerca de 16 anos atrás. Com essa emenda criou-se o Conselho Nacional de Justiça e esse órgão passou a fiscalizar e a impor sanções também àqueles que desrespeitam as dinâmicas que se esperam das relações que se desenvolvem no âmbito das instituições judiciárias. Regula a atividade dos juízes bem de perto para evitar que abusos como os que eram mais comuns outrora aconteçam. Mas esses abusos, por vezes, ainda acontecem. E vamos ser sinceros, isso é totalmente desprezível, porque ninguém quer um advogado que vá atuar com medo, com temor da reação do juiz, não é verdade? O advogado tem que agir com liberdade e independência para alcançar aquilo que for melhor para o seu cliente. Esperamos sinceramente que em breve essa situação ganhe contornos ainda mais claros e mais firmes, porque a relação de mútuo respeito e consideração entre todos os operadores do direito, com certeza, podem fortalecer ainda mais o Estado democrático de direito. Um Estado que nos assegura direitos e garantias outroras sonegados. E nós não podemos abrir mão disso, tá bom, gente?
Nós temos que bater o pé firmes e exigirmos que a democracia persista. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Baixem os slides, deem uma olhada no texto do corpo conteúdo em todas as aulas que a gente disponibiliza, fica lá no portal da faculdade. Tem muita gente que acessa direto e não presta atenção nas orientações que estão lá no portal, no campo conteúdo. No campo conteúdo eu disponibilizo informações sobre a aula, disponibilizo material de apoio, disponibilizo meus contatos para resolução de dúvidas, então você precisa acessar, tá bom? Semana que vem não se esqueçam, a aula para a gente poder se preparar definitivamente para o trabalho teste sobre o Maquiavel, sobre o livro O Príncipe, que será aplicado no próximo dia 1º de junho. Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.